Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, bom dia, segunda-feira, bora para mais uma semana de pregão. E aí, cuidado aí, bumbum na parede, porque nós temos um índice que já deu uma bela alta semana passada. Galera, mercado financeiro, tudo que sobe, corrige, renda variável varia, tá? E apesar de grandes variações aqui no gráfico de 15 minutos, no gráfico diário, nós temos uma alta bem constante aqui, já há 10 pregões com apenas um candle negativo. Vale a pena tomar cuidado, porque isso pode indicar que temos um recuo vindo por aí, ou pelo menos uma correção, né? Depende do nome que você quer chamar. Quem sabe ali na região dos 120 mil, tá bom? Então, segunda-feira, começando com muita cautela aí durante essa semana, bora dar uma olhada aqui nas condições financeiras que pioram e são nova ameaça à retomada. Indicador mostra cenário restritivo e reflete incerteza fiscal, tá bom? Então, enquanto a pandemia segue em seu pior momento no país e o processo de vacinação não ganha tração, na opinião deles, porque na minha opinião, eu acho que tá tudo indo conforme o mínimo possível, né? Afinal, a gente tem que enxergar pelo lado positivo também, a média de mortes deu uma recuada, então cada um vai ter uma opinião nisso, é claro. Economistas chamam a atenção para um risco adicional que pode comprometer o ritmo de retomada da atividade, refletindo não só o início da normalização da política monetária já em curso, mas também o aumento das incertezas sobre as contas públicas. As condições financeiras voltaram a patamares mais restritivos, deterioração que acaba se transmitindo também para a economia real, ainda com alguma defasagem. Então ele está falando da economia, das contas públicas, tá? Então elaborado pelo ASA Investments, com base em metodologia usada pelo Banco Central, o Índice de Condições Financeiras, o ICF, da Asset começou o ano em nível expansionista, mas voltou ao patamar de aperto desde meados de fevereiro, em que segue desde então. Quando o indicador está acima de zero, aponta condições financeiras apertadas. Já o índice negativo mostra condições frouxas, ou seja, favoráveis à atividade. E aí a gente tem ali 0,19 na sexta, ou seja, acima de zero tá ruim. Tá bom? Abaixo da medição do dia anterior, 0,23. Ou seja, galera, preste atenção, hein? Muita volatilidade no índice só, tá? Não acho muito saudável. Claro, vou deixar a matéria aqui na descrição, mas nós temos o Ibovespa apontando para o alto, e aí nós temos o indicador financeiro apontando para baixo, com muita volatilidade. Eu prefiro focar no Ibovespa por enquanto, tá bom? E aí, nós temos volatilidade do câmbio que volta a crescer. Piora na percepção do risco fiscal e impulsiona movimento, tá? E aí, no caso, ele está falando da volatilidade do real, mas volatilidade do real é volatilidade em qualquer outro câmbio, afinal é paridade, né? Então se um está volátil, o outro estará volátil para o outro lado, tá? Óbvio, se o real cai, o dólar sobe, se o dólar cai, o real sobe. E a volatilidade do real voltou a subir em abril, alcançando o maior nível desde fevereiro, impulsionada pela deterioração da percepção de risco fiscal. Além de economistas observarem efeitos negativos dos investimentos do país, a incerteza quanto aos rumos da moeda tem impelido a um posicionamento menor e mais tático, ligado a fluxos pontuais a favor ou contra um ativo no câmbio. A volatilidade implícita é uma medida de risco que avalia as expectativas de mudança em um preço ao longo das semanas seguintes. No caso do câmbio, é calculado com base em contratos derivativos sobre a moeda. A volatilidade de um mês do câmbio alcançou o pico mensal de 20,5% há 2 semanas, ou seja, em março. Março não, né? Já estamos de 19, né? Começo de abril, estou viajando. No maior nível desde 22 de fevereiro, período em que se discutia a aprovação da PEC emergencial. Na semana passada, ela prosseguiu acima desse nível, conforme o impasse em torno do orçamento para 2021 reforçou a indefinição sobre as contas públicas, tá bom? Claro que tem a questão do diferencial de juros, ainda pequeno em relação ao exterior, que tem algum efeito sobre a volatilidade. Mas há também o prêmio de risco. As incertezas fiscais que já eram elevadas aumentaram nas últimas semanas. Nota ali nosso querido Cláudio Ferraz, economista-chefe para Brasil do BTG Pactual, tá bom? Então, galera, também estará na descrição, de olho no câmbio e de olho nas incertezas fiscais. Lembrando, CPI do Covid aí tá aí, né? CPI pro governo inteiro, também acho que vai ter estado e prefeitura nisso, então vai ser todas as esferas do executivo. E claro, né? Atenção aí, nosso risco fiscal. No Brasil, aéreas reduzem voos, essa notícia aqui é de ontem, tá? Então, nos Estados Unidos, com o avanço da vacinação, turistas voltam e companhias aumentam a oferta. Então a gente pode imaginar que isso ocorrerá aqui no Brasil também. Agora que estamos vacinando aí aquela marca de 1 milhão por dia
Pelo menos é o que estão falando, tá? A segunda onda de Covid, que faz o Brasil bater novos recordes a cada dia na pandemia, tem frustrado qualquer tentativa do setor aéreo de voltar à normalidade. Desde fevereiro, as companhias aéreas que operam no país estão revisando para baixo sua oferta de assentos. A Latam pretende operar neste mês com apenas 190 voos por dia no Brasil, eram 345 estimados para março. A Gol planeja 185 decolagens por dia, caramba. Em março eram 245, tá bom? Até mesmo a Azul, que tem mantido mais rotas, planeja em abril cerca de 450 voos. E a estimativa anterior era de 600, tá bom, galera? Então, ó, por que eu trouxe essa matéria, tá? Preste atenção. Porque voos, galera, as aéreas é um setor que eu altamente recomendo, não a compra nem a venda, mas eu recomendo o olhar aí para investimentos agora em retomada de economia. E aí ela está noticiando uma possível queda aí, tá? Uma provável queda nas ações. Mas, gente, tem que lembrar uma coisa. Estamos aí meio que numa curva de retomada. Agora as mortes deram uma diminuída, São Paulo já está dando uma recuada para a fase laranja, né? Para quem é de São Paulo entende. Então a gente pode imaginar que daqui a alguns dias, semanas, essa parte de voos e turismo no Brasil comece a dar uma melhorada com a volta da normalidade, tá bom? Então, ainda acho interessante as aéreas para manter em carteira e, claro, um trabalho de posição pode ser saudável aí para os seus investimentos, tá bom? Iguatemi e GTA 3 vale a pena manter o olho aqui nessa ação aqui essa semana, tá bom? Afinal, shoppings em SP retomam operações neste domingo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui em IGTA 3, apenas olhar, não vamos fazer análise de nada, tá bom? Mas olha lá, o IGTA 3 vindo numa recuperadinha aí e pode continuar subindo legal com essa notícia de retomada, tá bom? Então, de olho nisso, tá? Vai retomar as operações com horários reduzidos, tá? É só isso a matéria, basicamente, vou deixar na descrição também. E aí, a reabertura dos shoppings em São Paulo não eliminou a tensão no setor de shoppings, tá? A Associação de Shoppings defende mudanças no horário de funcionamento. Tá? Eles falam aí que operar com 25% da capacidade é difícil, quase inviável para muitos lojistas. Ele defende mudanças no horário de funcionamento. Na chamada fase de transição, o atendimento presencial vai das 11 às 7 da noite, tá bom? Na lista de queixas do comércio sobre as medidas do governo para tentar conter a Covid, o MAI diz que os movimentos de abertura e fechamento seguidos e as mudanças de horários confundiram o consumidor, além de prejudicar o planejamento dos lojistas e as folhas de pagamento. Afinal, galera, é óbvio, né? O vírus, ele é morcego, ele só opera à noite de manhãzinha? Não, né? Então, assim, libera esse horário, vai diminuir a aglomeração e vai deixar a galera mais tranquila, tá bom? Esse horário aqui, essa restrição de horário não tinha sentido nenhum lá em março do ano passado, continua sem sentido até hoje, abril de 2021, e o nosso governo péssimo aí não muda essa besteira que ele faz, né? Nosso querido calça apertada. Mas, enfim, Gerdau vai pôr R$1 bilhão em aços especiais no Brasil. Aportes estão previstos para ampliar capacidade e modernizar as usinas que o grupo tem em Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes e Charqueadas. Para quem tem Gerdau na carteira, isso daqui deve ser uma boa notícia, tá bom? Então, vai investir R$1 bilhão. A companhia, segundo Rubens Pereira, vice-presidente da unidade, vai aplicar os recursos de 2021 a 2022 para aumentar a capacidade de produção desse tipo de aço, usado principalmente na indústria automotiva e na modernização de suas operações. Os aportes vão ser aplicados nas 3 unidades que a siderúrgica mantém no país, como eles falaram ali, Charqueadas, Mogi das Cruzes e Pindamonhangaba. A maior parcela dos investimentos irá para Pindamonhangaba, tá bom? Vou deixar o link também na descrição. E aí, finalmente, por último, mas não menos importante, na verdade mais importante se parar para pensar, Petrobras entra em nova fase com Silvio Luna. General da Reserva assume a estatal e terá que dar respostas ao mercado sobre políticas de preços dos combustíveis a ser seguida pela nova gestão da companhia. Atenção aí, galera, da Petrobras, bumbum na parede, que essa semana aí pode parecer que será calma, mas lembre-se que o Brasil sempre te dá um motivo para chorar no banho aí com as ações que nós temos, tá bom? Então, 2 meses depois do anúncio da troca no comando da Petrobras, o nosso querido Joaquim Silvio Luna toma posse hoje, em cerimônia, ante a expectativa do mercado da condução da estatal sobre a nova gestão. O general da reserva e os novos diretores, escolhidos entre os quadros técnicos da companhia, foram eleitos pelo Conselho de Administração Estatal em reunião
na sexta-feira, beleza? Então, um bom dia para você. Tudo que eu mostrei aqui estará na descrição. E claro, dá o like aí, se inscreve e compartilha. Me segue lá no Instagram, Moradia Oficial, e entre no Telegram. Eu vejo vocês mais tarde, ou melhor, daqui a pouquinho, com o vídeo de análise de aluguéis. Tamo junto!